Foi-me mostrada a marca da besta. Foi-me mostrado o que é. E eu acredito, e não estou dizendo que é o Neuralink, mas estou dizendo que é um tipo de Neuralink. O que Elon Musk está desenvolvendo. Não estou dizendo que é isso, mas é a tecnologia. Esse tipo de tecnologia. É muito pequeno, mas o que acontece é que injetam na sua mão. Ou eles injetam na sua testa. Por causa das torres de 5G. Elas não estão em todos os lugares. O anticristo, quando ele governar e reinar sobre a terra, ele vai governar sobre tudo. Então, os satélites Starlink existem literalmente, eu acredito, centenas deles no céu agora. Mas haverá, quando isso acontecer, haverá muito mais. E fornece sinal de internet por todo o mundo. E é controlado por computadores. Assim, quando esse Starlink acontecer, ele será capaz de comunicar-se com os chips da Neuralink. Neuralink e Starlink serão como parceiros, certo? E quando eles injetam esse chip na sua mão ou na sua testa, ele se comunicará com a internet acima da atmosfera da Terra via Starlink. Eu vi o governo de todo o mundo começaram a usar drones por toda parte para procurar por qualquer pessoa que não tivesse a marca da besta, o chip. Isso estava na sua testa ou na sua mão. Comunicava-se com os drones. Havia drones e você podia ouvi-los. Eram literalmente como enxames de abelhas. Literalmente o céu estava zumbindo por toda parte com milhares de drones. E isso é interessante. Eles podiam detectar fogo. Se os cristãos tivessem uma grande fogueira e estivessem escondidos naquelas colinas, eles tinham aquelas colinas sendo patrulhadas. Mas os cristãos são inteligentes e conseguiam descer para dentro daquelas covas e manter suas colinas. Você sabe, o infravermelho não conseguia ver. Eles não podiam ver a fumaça se tivessem pequenas fogueiras. Certo, mas se eles ouvissem um tiro ou qualquer tipo de coisa para matar animais selvagens. Esses drones podiam ouvir de muito longe e iam até onde estava o barulho. Então, você não podia disparar armas de fogo barulhentas para bater animais como cervos ou alces ou algo assim, gado ou qualquer coisa, certo? Então, estavam morrendo de fome. Eles tentariam pegar peixes, o que quer que conseguissem encontrar. Mas então teriam que fazer uma fogueira bem pequena para cozinhar aquela comida. Certo, porque acabam os suprimentos. Tente 7 anos. Isso não são apenas algumas semanas vivendo fora da rede. São 7 anos de inferno. Então, eu vi uma mulher e seus 2 filhos que nasceram durante a tribulação e seu marido. Todos estavam lá parados assim. E eles disseram à mãe: se você não aceitar a marca e as crianças não aceitarem a marca, vamos cortar a cabeça dessas crianças. E como qualquer boa mãe diria, sabe, ela estava desesperada. Não corte as cabeças dos meus bebês. Eu vou aceitar a marca. E eu vi ela bem na minha frente receber a marca da besta. E as crianças aceitaram a marca da besta. E o pai disse: não, eu nunca aceitarei a marca da besta. E vi aqueles homens que pegaram e puxaram a cabeça dele e tinham uma espada massiva, e cortaram a cabeça dele bem na minha frente. E vi a cabeça dele rolar bem diante dos meus pés. Eu podia sentir o cheiro do sangue do homem que teve a cabeça cortada bem na minha frente, e as crianças e a mãe não tinham nenhuma expressão. O chip te deixa imóvel, sem nenhuma emoção. Você se torna como um zumbi. Faz sua mente ficar instantânea, como um zumbi. É como: olá, não há nada lá. As crianças não choravam, nem gritavam, nem nada. Como
como se todos estivessem chateados, porque o pai deles acabou de ter a cabeça cortada, e a esposa nem sequer parecia se importar. Era como se ela não estivesse lá, certo? Vi um homem cortando a grama sem expressão no rosto. Ele estava cortando a grama, mas parecia não estar ali. Era a coisa mais estranha ver essas pessoas que tinham a marca da besta. Eles eram como se estivessem apagados, cara. E ele estava apenas cortando a grama, mas sem expressão alguma. Então eu vi um homem tentando cometer suicídio, tentando pular de uma ponte. Mas o que quer que ele tenha feito, isso criou paz em sua mente. O chip fez isso, enviou um sinal para sua mente, porque sabia que aquele hormônio, ou padrão de pensamento, ou seja lá o que for que seu corpo cria quando você está prestes a fazer algo assim, sabia pelo seu ritmo cardíaco, ou seja lá o que for que para te acalmar. Então ele estava lá, prestes a pular de uma ponte importante para se acabar. E de repente, o chip fez com que ele se acalmasse. E ele simplesmente desceu e saiu de lá. Então não havia maneira de fazer nada fisicamente a si próprio. Não permitia que você o fizesse. Isso não deixaria você fazer isso. Você não tinha mais livre-arbítrio. Se tentasse fazer algo estúpido, como se revoltar ou roubar ou algo assim, sua mente não permitiria isso. Muitas pessoas querem saber sobre a marca da besta. Vou te contar, é uma ferida, é uma bolha enorme, como uma, sempre que reage com a pele. Vai parecer uma marca de queimadura. Apareceu como uma bolha na mão dele, na mão de quem quer que o tenha. E há um círculo preto ao redor daquela ferida. E parece que está com secreção, até mesmo aquele na testa. E como eu disse, não acontece com todo mundo que recebeu a marca. Aconteceu apenas com certas pessoas. É como se tivesse uma reação com a química do corpo de alguém. Faz certas coisas com eles. E então é muito pequeno. Tem cerca de, é desse tamanho, e é mais ou menos dessa largura. E é muito fino. É um pequeno quadrado, não é um grão de arroz. É uma coisinha quadrada como um chip. E quando é injetado no seu corpo, mexe com a sua mente. Cria um sinal para te acalmar. Altera a sua personalidade. Não sei como faz isso, mas envia ondas para o seu cérebro e faz com que você fique calmo ou como em um estado de zumbi. É muito estranho. E cada cidade tinha, nas principais rodovias ou estradas que levavam à cidade, barricadas como pontos de controle, que todos tinham que passar para entrar ou sair daquela cidade. E a única maneira de você ser permitido entrar nessas cidades grandes ou vilas era pela marca da besta. Eles escaneavam sua mão ou seu rosto. Você tinha que passar pela testa para entrar lá, para conseguir suprimentos como mantimentos, medicamentos, ir ao médico, o que quer que fosse necessário. Tinha que passar por esses grandes pontos de controle com checkpoints do exército. Com esses homens em uniformes pretos, eles escaneavam você. E eu vi pessoas a pé tentando entrar lá. E então tem mais uma coisa que eu quero dizer. Eu vi uma mulher que estava na fila, que tinha passado maquiagem na mão, tentando imitar o ferimento da marca da besta. Ela estava tão desesperada para entrar naquela cidade por comida ou suprimentos médicos, ou seja lá o que ela precisava, certo? Então, ela estava tentando fingir. E quando perceberam que ela estava fingindo, quando chegaram lá para escanear a mão dela, não houve misericórdia. Eles cortaram a cabeça dela ali mesmo. Eles a mataram ali mesmo. Foi assim. E eles simplesmente cortaram a cabeça dela e ela rolou pela rua e ninguém se importou. Todas as outras pessoas na fila, como eu disse, são zumbis. Tipo, uhul, você não está lá. Eles estavam todos na fila. Eu vi tudo isso. E eles passariam por lá e por esses pontos de controle para pegar mantimentos ou qualquer outra coisa saindo da cidade, entrando e saindo. Vejo praças públicas com grandes telas de cinema. Telas de cinema massivas, que são
tão grande quanto um edifício enorme, mas nas sextas-feiras todos se vestem com roupas brancas. Eles se vestem tipo de túnicas brancas, por lei. Você vai e nas sextas-feiras eles formam filas. Todas as pessoas estão em filas e adoram nas sextas-feiras com a tela. Algumas partes são reprodução ao vivo e outras são pré-gravadas. Mas você não pode adorar em todo o mundo durante o dia, porque não é dia em todos os lugares. Mas é em um lugar enorme, no templo dos maçons. Eles adoram lá. Eu os vi adorando em Roma, no Vaticano e tudo mais. Eles têm telas enormes lá. Eles têm telas enormes na Europa e em Paris. Está em todo lugar. No Palácio de Buckingham havia uma enorme, elas estavam lá. Estou dizendo a você, elas estão em todos os lugares. E as pessoas são obrigadas a adorar nas sextas-feiras. Ele cria uma bandeira sempre que está governando como anticristo sobre o mundo. E ele derruba as bandeiras de todo mundo. E há apenas um mundo. Uma bandeira para o mundo todo. E é a bandeira dele. Certo? E é assim que a bandeira se parece. Pedi ao meu filho para criar... Isso veio de... Esse ato saiu diretamente do meu espírito. Certo? Tudo o que eu vi. Essas estrelas, eu disse a todos, representam 5 pilares do Islã. Fé, oração, jejum, caridade e peregrinação. Estes são os 5 pilares do Islã. E é isso que essas estrelas representam. Eram como folhas de palmeira, que representava, eu acredito, prosperidade. As espadas representavam, pela fé islâmica, algo sobre severidade e sobre governar ou algo assim, eu acredito. Se eu não estiver certo, não me citem nisso. Vocês podem pesquisar no Google. E então isso estava sobre um globo. O mundo inteiro seria controlado pelo anticristo e era um sistema global. Ele estava, acredito eu, honrando o Hamas, Al-Qaeda e o ISIS, certo? Porque eles os honravam, porque eles trouxeram à tona, eles o chamavam de Mahdi, é assim que todos o chamam. E eu disse a todos que é obrigatório adorá-lo às sextas-feiras. Mas é aqui que um dia eles adorarão o anticristo. Todos esses campos estes campos estarão cheios de pessoas às sextas-feiras, todos enfileirados adorando o anticristo. E eu acredito com todo o meu coração que você tem tempo para se arrepender. Eu acredito com todo o meu coração que você tem tempo para mudar e pedir a Jesus que seja seu Senhor e Salvador. Este é um tempo para você. Você acordou hoje. O que você vai fazer hoje? Eu estava conversando com meu filho e disse, sabe de uma coisa? Ainda há tempo. Ainda há tempo para as pessoas entregarem seu coração a Jesus. Mas estou dizendo que o tempo está se esgotando. Estamos ficando sem tempo. É como a ampulheta nas areias do tempo. Estamos ficando sem aquele tempo porque Jesus Cristo está prestes a voltar e buscar a sua igreja. E naquele momento acaba. Mas hoje é o seu dia de salvação. Hoje é o seu dia de arrependimento. Você pode fazer isso. Você pode se afastar de seus maus caminhos e fazer de Jesus seu Senhor e Salvador. Não seja uma das pessoas que um dia estará neste campo adorando o anticristo, porque haverá um tempo em que isso vai acontecer. E eu estou lhe dizendo, eu vi isso. Eu fiquei aqui com Jesus. Foi bem ali, na verdade. Eu fiquei com Jesus e observei as pessoas nessas telas enormes. Elas estarão nas laterais desses prédios e vão projetar isso às sextas-feiras e você verá. As pessoas serão obrigadas a adorá-lo bem aqui neste lugar. E eu não digo isso para assustar ninguém, mas estou apenas sendo realista. Isso acontece, sabe? Quero dizer, até as bordas das calçadas. Eles vêm de todas essas cidades. Estão todos em fila única. E eles são obrigados e estão em um pequeno tapete vestidos com roupas brancas. E tudo acontece bem aqui. Mas este templo tem centenas de anos, é realmente antigo, mas este... É aqui que eles irão
e terão telas enormes. Eles vão ter telas enormes em todo o lado deste edifício para que você possa adorar o anticristo na sexta-feira. Havia uma tela enorme bem ali. Uma tela enorme bem ali aponta para esse lado e mostra as pessoas indo naquela direção. E toda esta área é o terreno. Vai por todo o lado e as pessoas estarão enfileiradas e as filas vão para frente e para trás. Todo o caminho pelo outro lado. E há uma tela enorme que estará bem ali neste prédio. O prédio marrom bem aqui. Você verá um dia uma tela enorme neste prédio e as pessoas bem aqui a verão e adorarão dessa forma. E é tudo ao redor, onde as pessoas ficam na fila e vêm de todos os cantos desta área para adorá-lo. Mas é tão grande assim. Você vê o quão grande é toda a terra? Este é o prédio bem aqui que estamos prestes a chegar, onde é obrigatório trazer sua Bíblia. E então todas as pessoas que vi estavam se alinhando, trazendo as Bíblias para o tribunal, e eles retiram essa bandeira. Sempre que fazem isso aqui, eles colocam a bandeira do anticristo. E quando isso acontece, então, a alguns metros de distância, você sabe, provavelmente 50 ou 60 metros. Talvez eu não saiba, talvez 100 metros. Onde um dia queimarão as Bíblias. Este é o lugar onde... É aqui neste campo onde vão queimar as Bíblias, e é por isso que eu disse que eles fazem uma enorme fogueira e queimam todas as Bíblias nesse campo. Um dia, e é tipo imenso, a loja, a torre da Bíblia, muito acima, e sabe, é como um poço, este estádio de futebol, este é o estádio de futebol do ensino médio, é como um fosso onde eles, tipo uma tigela, um campo com um estádio, é como uma tigela assim, e então é realmente profundo e vai até onde a pilha de Bíblias é tão grande e é semelhante a quando Hitler queimou todos os livros nas Bíblias que você viu durante Indiana Jones, e isso é similar ao que eu vi quando estava com Jesus, quando eles as queimavam e eu vi a fumaça sobe por milhas, você pode vê-la ao seu redor. Vi esses carros enormes parecidos com tanques de guerra, com homens vestidos com trajes totalmente pretos, com escudos pretos sobre os rostos, e você não podia ver seus rostos, certo? Mas eles usavam essas roupas pretas e dirigiam carros que pareciam um Hummer com luzes azuis dentro deles. Ok, eram como se fossem quase como luzes negras, certo? Dentro desses carros Hummer à noite, e eu me lembro deles saltando para fora e os cristãos correndo o mais rápido que podiam para tentar escapar deles. E os homens saltaram dos carros com essas armas que eu nunca tinha visto antes. E eu contei isso para pessoas. E elas disseram que realmente existem protótipos e que essas coisas realmente existem, mas quando eles puxavam o gatilho, era como um impulso, era como um tipo de controle de distúrbios que te deixava inconsciente por alguns minutos, que eles apenas apontavam a coisa na direção de onde queriam que ela fosse, e assim que aquele feixe de seja lá o que fosse atingia a pessoa, ela caía inconsciente, então não havia como fugir. Estava nos Hummers e nos homens, e eles simplesmente iam e escaneavam as pessoas enquanto corriam, e as pessoas simplesmente caíam como se estivessem desmaiando. Mas o que quer que fosse, não os matava. Ok? Só o fez desmaiar. Este é o Starbucks, isto não estava aqui, isto era, como eu disse, a casa de barbecue, isto era um Taco Bueno e depois foi demolido e transformado neste Starbucks. Quando eu estava com Jesus, eu estava ali em pé, perto daquele Bram. Mostre para eles que há um Brahms ali, é uma sorveteria, e estávamos lá no canto, e foi quando eu estava em tribulação com o Senhor, e todas essas coisas estavam acontecendo, tumultos e tudo mais, e eu podia ver aqui como se houvesse um Starbucks. E havia relâmpagos no céu, eu disse a vocês todos, havia relâmpagos depois do arrebatamento da igreja, há muitos relâmpagos. É estranho, eu não sei porquê. Mas este Starbucks estava aqui, e assim como está iluminado, agora era à noite quando a tribulação aconteceu. Exatamente como está iluminado bem aqui, assim, tudo isso. Foi assim mesmo, como se estivesse iluminado. E eu podia ver, mas havia relâmpagos no céu, assim como está uma noite nublada hoje.
Mas havia muitos relâmpagos e então, às vezes, quando você está vendo no reino espiritual, o que você está vendo ainda não existe, mas aguente firme, vai se manifestar, é o que estou tentando te dizer. Levou anos para se manifestar. Para o que eu vi começar a acontecer, e estamos vendo nas visitas alienígenas e coisas que aconteceram em Miami, não muito tempo atrás. Todos os tipos de coisas que estão acontecendo eu acredito que foi em Nova York. Eles tiveram algum tipo de algo aparecendo lá. Algum tipo de objeto não identificado, sabe? Estão falando sobre alienígenas. E Jesus avisou que isso começaria a acontecer quando eu disse a todos vocês que isso seria um dos sinais de seu retorno. E essa senhora, ela corre até mim. E eu disse o que está acontecendo. Ela disse, não sabe? Não viu? Todos os cristãos foram embora. Todos os cristãos desapareceram. E eu disse, para onde eles foram? É o que aconteceu? Ela disse que os alienígenas vieram e os levaram. Ela disse que os alienígenas os levaram. E de repente eu olhei para cima e vi. Acima de mim havia relâmpagos por todo o céu. Parecia uma grande tempestade, mas não havia chuva nem nada acontecendo. Eu só podia ver relâmpagos subindo pelo céu, como se fossem nuvens e tudo mais. As nuvens estavam ativas, era como uma tempestade elétrica. Mas então eu caminho e estou olhando ao redor. Nesta cidade em que estou olhando para as pessoas, como eu disse. E vejo incêndios queimando em todos os prédios. Muitos prédios. Não vou dizer todos, mas muitos dos prédios estavam em chamas. Todo mundo, como eu disse, estava saqueando, estavam roubando, estavam apenas agindo como se não tivessem Deus.